as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, da dor que perturba a minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, bom mestre, dono da terra e céus, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Estamos transmitindo uma palavra de Deus para a sua vida. A Igreja Presbiteriana de Ibatiba tem o privilégio de trazer para você e para todos que estão conosco uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna, uma palavra de Deus para a vida daqueles que querem andar com Deus e querem obedecer a santa e bendita palavra de Deus. Nesta oportunidade, queremos meditar sobre verdades teológicas não negociáveis. Tem algumas coisas que a gente não negocia.
Nós, às vezes, em alguns momentos da nossa caminhada, nós temos que cumprir aquela palavra de Jesus: se alguém te obriga a ir 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pede a túnica, oferece também a capa. Tem algumas coisas na nossa ética cristã, na teologia bíblica, onde nós fazemos de fraco com os fracos para ganhar os fracos, mas tem algumas verdades que nós não negociamos. E eu quero compartilhar algumas verdades que nós não podemos abrir mão delas, em hipótese alguma. São 7 verdades inegociáveis, tidas como fundamental, como fundamento, como algo tremendo, se nós queremos que a igreja cresça, dentro do movimento de crescimento da igreja. A primeira verdade inegociável é a glória de Deus, principal finalidade dos seres humanos. Todos nós somos criados para viver para a glória de Deus. Não podemos abrir mão deste fundamento. Nossa confissão de fé de Westminster coloca essa doutrina em primeiro lugar. Viver para a glória de Deus. E quando nós olhamos em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo nos ensina: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós comemos voltados para a glória de Deus. Então, não podemos viver de outra forma. Esta é, portanto, a primeira verdade teológica não negociável. A glória de Deus é a principal finalidade dos seres humanos. A segunda é: Jesus Cristo é o Senhor. Nós não temos outro Senhor. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele foi à cruz por nós. Ele saiu da sepultura por nós. E por isso Ele se tornou o Senhor das nossas vidas. Desde a criação, o Senhor Jesus estava presente e de forma tremenda no conselho da Trindade, criando com o Pai e com o Espírito Santo todas as coisas, para se tornar Senhor das nossas vidas, para estar no comando, estar na direção, estar controlando todas as coisas. Ele é o absoluto do universo. Ele é Senhor de todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 a 11, ele vai nos ensinar: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua, todos os povos, de todos os cantos da terra, precisam se curvar diante do Senhor, do senhorio de Jesus Cristo. Ele tem a última palavra. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é profeta,
Ele é sacerdote, Ele é o nosso tudo. Nós somos seus servos e devemos obedecê-lo a cada mandato dele, a cada ensinamento que ele deu aos apóstolos, que ele deu à igreja primitiva e que ele tem dado a nós hoje. Então nós não negociamos, nós não temos outro Senhor a não ser Jesus Cristo, que morreu por nós, que deu a sua vida por nós. A terceira verdade teológica não negociável é a pregação do Evangelho, que é a pregação do reino de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando o reino de Deus, que Jesus reina, que Deus é Pai, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem aplica esta palavra aos corações das pessoas. João Batista pregou o reino de Deus quando esteve entre nós. Em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, ele traz esse ensino para nós, dizendo o seguinte, Mateus 3, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista veio pregando arrependimento, e nós continuamos pregando o arrependimento. Jesus Cristo começou seu ministério pregando arrependimento, pregando o reino, e ele diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. O reino é composto dos que prometeram fidelidade ao rei. Isso se demonstra sendo membro responsável de uma igreja cristã. Então, não negociamos esta mensagem poderosa daqueles que vivem de maneira responsável com o Rei Jesus, no reino dele, na igreja dele, ao serviço dele. Portanto, se estão pregando um evangelho que Jesus Cristo não é rei, nós não concordamos, porque é contra a Bíblia, é contra a palavra de Deus. Em quarto lugar, a quarta verdade inegociável é que as Escrituras são a única autoridade normativa para os crentes. A Bíblia para nós é a única regra de fé e prática. Ela não pode ser mudada, porque a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas. Nenhuma vírgula, nem um tio, nada pode ser tirado, mudado. E nós que adotamos o movimento de crescimento da igreja, sustentamos que a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para nos levar a uma obediência ao Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 3,16, ele nos ensina a respeito da utilidade da palavra de Deus, como regra, como ensinamento, como doutrinamento, como base teológica, bíblica, para que nós possamos verdadeiramente andar com Deus. A quinta verdade teológica inegociável é que o pecado, a salvação, a morte eterna
são realidades escatológicas. Então são realidades que nos mostram a respeito da volta do Senhor Jesus. Isto é extremamente importante para nós. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos pecaram e precisam da salvação em Cristo. Em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o lugar onde alguém vai passar a eternidade está ligado a algumas decisões cruciais feitas nesta vida. Não tem como mudar isso. Onde nós vamos passar a eternidade é determinado aqui e agora. Para aqueles que estão ligados a Cristo, o futuro é a vida eterna. Para aqueles que estão desligados de Cristo, desligados da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, o futuro é a condenação eterna. Isto é muito claro na Bíblia. E esta é uma decisão crucial que se toma nesta vida. Então não tem como enganar, não tem como mudar isto. Porque Jesus ensinou aos seus discípulos e ensina a todos nós que aqueles que andam com Ele nesta vida vão receber o presente da vida eterna. E aqueles que o negam nesta vida vão ser rejeitados na eternidade. Não vão viver com Ele eternamente. Portanto, esta decisão precisa ser aqui e agora. Em sexto lugar, Deus deseja que todos os eleitos sejam salvos do pecado e da morte eterna. Este é um desejo de Deus, que os eleitos venham para a presença do Senhor. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,9, ele diz: não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada, mas Ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça, nenhum dos eleitos pereçam, mas que tenha a oportunidade de receber a vida eterna. Portanto, McGavran diz que Deus quer encontrar a sua ovelha perdida. E nós somos os mensageiros. A palavra de Deus sendo pregada com fidelidade vai encontrar a ovelha perdida, que vai voltar para casa, como o filho pródigo voltou para casa. E esta ovelha perdida vai ser encontrada, vai vir para a presença do Senhor, para viver aqui nessa terra e para viver também na eternidade na presença do Senhor. A outra verdade teológica inegociável, a sétima verdade, é que Deus deu ao seu povo a responsabilidade de salvar almas, e o Espírito Santo trabalha através deles para que cumpram a sua tarefa. A responsabilidade de salvar vidas, salvar a alma perdida, é daqueles que encontraram a graça salvadora, não com o poder pessoal, poder humano, mas através do poder do Espírito Santo, que trabalha através dos pregadores, dos mensageiros, dos missionários, para, através dessa tarefa, trazer as almas. Quando
Lucas está escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos. Ele nos lembra no capítulo 1, no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pensemos nós que Ibatiba é o confim da terra. Aqui chegou o Evangelho. Aqui a palavra de Deus tem sido pregada. Aqui eu e você podemos ouvir a voz de Deus. E nós podemos, através do poder do Espírito Santo, receber esta palavra. E esta palavra fazer a grande diferença para as nossas vidas. Isso é inegociável. Por quê? Não tem outra maneira das pessoas serem alcançadas pela graça salvadora de Deus, a não ser através da pregação do Evangelho. E a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a fé vem também por ouvir a palavra de Deus. E nós então passamos a entender de uma forma sobrenatural, miraculosa, os conceitos, os preceitos, os ensinamentos da palavra de Deus, para vivermos para Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para receber dele toda a instrução, toda a graça, toda a bênção, toda a misericórdia. Você hoje, ouvindo esta palavra, está sendo convidado, como a ovelha perdida, para voltar para a casa de Israel, a ovelha que está sendo buscada. Deus quer encontrar você. Deus quer que você não seja mais ovelha perdida, mas que esteja presente na casa de Deus, obediente à palavra de Deus, com uma vida de oração séria e sincera, com uma comunhão na igreja, para abençoar a sua vida, a vida da sua família, os seus negócios, para você ser um homem, uma mulher de Deus, uma família de Deus, vivendo para Deus. Portanto, não se engane, tem verdades teológicas não negociáveis, e nós precisamos viver em obediência a essas verdades. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós, e que nós possamos ser obedientes, sermos receptivos à palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Ele te abençoe, que abençoe a todos nós. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, e sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino, agora e para sempre. Amém. Antes de eu falar, tudo sabe sobre mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida.